Vamos lá, pessoal, live em português com Jean Rotondaro da RMNU Brasil, faixa preta do Robson Moura, que por um acaso acabou de sair no YouTube. A minha entrevista com ele foi muito legal, de mais ou menos 1h30, então já está disponível no YouTube e no Spotify. Então dá uma olhada lá. Robert, como é que tá, irmão? Beleza? Ouça! Fala, Gustavo, tranquilo, cara? Como é que você tá? Tranquilo, correria, né? Como é que estão as coisas por aí em Ribeirão? Cara, tá tudo parado, né? Expectativa só pra julho, cara, aqui na Mesmo? cidade, né? E aí eu tô fazendo outras coisas, né, cara? Acabei de filmar um curso online aí que vai sair em breve. Tô dando Show. aula online também, né? E tentando se virar aí, cara. É isso aí. Aqui, por um acaso, tá com alguns lugares, né, dos Estados Unidos, tem lugar que tá voltando aos pouquinhos e tal. Aqui no meu estado não tá muito mal comparado com outros lugares. Tá voltando assim devagar. Então eu tô com planejamento de abrir aulas limitadas ainda daqui a uns 10 dias. Né? Então vamos ver como é que vai ser. Mas as coisas são tão doidas, né, cara, que um dia estão mudando muito rápido. Né? Pois é. Então não dá nem para fazer muito plano, assim, para dizer a verdade, né? Cara, aqui eles abriram, assim, tem alguns estados que estão funcionando, né? Poucos, mas estão. Mas aqui eu tenho uma filial em Minas Gerais, do Weser, que está funcionando já. Lógico, né, com aquelas restrições todas, mas já está funcionando. Agora aqui em Ribeirão, Tô ligado. tá sem previsão, cara. Cara, então, vamos falar um pouquinho aí, dar um resuminho do teu começo no jiu-jitsu. A gente vai falar de competição, falar também como professor, como atleta, então vamos embora. Cara, eu comecei em 1995, com o Manimal. Na verdade, o Manimal veio para Ribeirão para abrir aqui, né? Foi o primeiro que veio para Ribeirão. Só que ele deixava alunos dele, né? Faixa azul, roxa na época, né? Hoje é até engraçado, às vezes eu conto para alguns alunos meus que meu professor era um faixa azul e tinha, sei lá, 80 alunos na academia. E pra época era assim, era normal até, né? Porque não tinha muito, ainda mais aqui no interior, né? E aí eu comecei com ele e, assim, a cada 15 dias, 20 dias vinha um professor, né? E o Manimal vinha a cada 15 dias, um mês, até que ficou um durante um bom tempo, né? O último que veio ficou mais tempo, não lembro agora exatamente quanto tempo ele ficou. Mas logo depois do Mundial de 97, que se eu não me engano foi em janeiro, né? De 96, desculpa, de 96, o primeiro, né? Veio o Gordo pra cá. Eu treinava então eu treinei em 95 o Manimal e o Gordo veio pra cá nessa academia, né? No lugar desse rapaz aí, assumiu o lugar do Manimal. E aí eu treinei com o Gordo, peguei amarela com ele, né? Treinei bastante assim com ele, bastante assim, mais de um ano. E em 98 veio o Robinho. Então foi essa... No intervalo teve o Chevette também, que é um outro cara da Gracie Barra, que tá aqui no interior até hoje. E aí depois o Robinho em 98 e até hoje, né? Show. E com quanto tempo você começou a competir? Cara, eu tinha 13 anos quando eu iniciei, né? E já competi com 13 anos já. Legal. Né? Com 13 não, com 14. Eu entrei com 13 e comecei a competir com 14. Meu primeiro campeonato foi um campeonato paulista até, né? Já com o Gordo já. E como é que foi a experiência, tu lembra? Lembro, cara, assim, é engraçado que até o Robinho chegar, né? Eu falo que ele é pé frio, até o Robinho chegar eu nunca tinha tomado um ponto, cara, você acredita? Nunca tinha tomado um ponto em competição. Lógico que não tinha o tanto de competição que tem hoje, né? Era muito... Assim, a gente lutava no interior e o Campeonato Paulista só. Então eu era bicampeão paulista, na amarela e na branca, lutava alguns campeonatos na região, de azul também. E aí eu lutei até 99, foi quando eu perdi minha primeira luta, né? Eu tomei meu primeiro ponto e perdi minha primeira luta. Só que aí eu perdi umas 4 vezes seguidas. Todo campeonato que eu ia, eu perdia na primeira luta, cara. Era impressionante. E, sim, uns 4, 5 campeonatos, eu acho, na sequência, assim, de faixa azul juvenil. E deu uma balada, assim, na verdade.
E eu gosto sempre de perguntar das fases das pessoas, né? Principalmente assim, da azul para marrom. Uhum. Como é que foi essa fase? E eu gosto de saber se tem algum erro que vem na sua mente, assim, que você cometeu na parte psicológica, em competição, ou com relação a treinamento, né? E o Uhum. que você aprendeu com isso, né? Que você pode hoje em dia passar para os teus alunos? Cara, na verdade, assim, quando até a minha faixa azul ali, né, sei lá, eu devo ter lutado uns 10, 15 campeonatos, assim, até eu perder a primeira vez. Eu acreditava muito em mim, assim, eu acho, porque eu só treinava com um cara adulto, né, eu era muito molequinho, eu tinha 50 quilos. Então eu treinava com um cara de 70, 80, e aí eu chegava na competição, parece que era muito fácil, assim, pra mim, né. Mas quando eu perdi a primeira vez, cara, parece que, tipo assim, eu falei, nossa, eu sou um nada, né. E eu não tinha mais confiança em mim. A confiança que eu tinha antes, eu não tinha mais em mim. Durante, cara, quase toda a minha faixa azul, eu vou te falar. Porque, apesar, a galera botava mais fé em mim do que eu, entendeu? Uhum. E o que acontecia na época, cara? Quando eu perdi a primeira vez, eu não queria mais lutar. Só que o Robinho não me dava essa opção, né? Ele falava, você vai lutar e acabou. Várias vezes campeonato aqui na cidade, ele falava, ó, se você não aparecer lá, você não precisa aparecer mais na academia. E aí Não tem pressão nenhuma. então, e eu morria de medo, né, cara? E aí ia lutar, mas ia lutar, tipo, sem querer lutar, parece que eu já ia, tipo, pra perder, entendeu? Pra falar assim, tá vendo, Robinho? Né? Acho que era uma coisa meio doida. E foi assim durante a faixa azul, cara. A faixa azul foi bem assim, de juvenil eu não ganhei nada, cara, nada, nada, nada. E E aí como eu, assim você. Eu ia perguntar quando que você começou a dar uma virada assim nessa mentalidade? então, cara, assim, depois disso, né, eu não eu oscilava muito, assim, de confiança, né? Tinha vezes que eu falava, não, hoje eu tô bem, mas a maioria das vezes eu tava mal. Quando eu começava perdendo, já era, cara. Assim, se eu começasse perdendo, já era. Foi até por isso que eu comecei a dar ênfase maior na minha parte em pé, né? No judô, assim. Mas, cara, durante a azul, se eu saísse atrás, já era. E aí teve um campeonato que eu ganhei num estadual aqui em Minas, em Uberlândia. Eu ganhei, lutei muito bem. Falei, cara, acho que agora vai, né? E aí o Robin já me deu roxa. Logo depois o Robin me deu roxa. Eu falei, cara, ali agora, né? Aí tinha um campeonato paulista que classificava para o Mundial, né? E eu quase quebrei o pé jogando bola no tatame, cara. E aí não lutei Caraca. paulista, não lutei nada. Mas assim, eu continuava assim, oscilando muito na roxa. Eu lutava, ganhava, perdia. E aí eu fui lutar um brasileiro, cara, lá no Rio. Uma Copa do Brasil já, em 2002. E aí o Léo Santos, cara, que assim, ele já tinha me visto lutar em São Paulo, porque ele tinha morado em São Paulo, né, em Rio Claro. E ele, do nada, ele falou pra mim, eu não conhecia ele direito, assim, né? E ele falou pra mim, cara, você tem que vir lutar mais aqui, velho. Acho que ele nem sabe disso, né? Mas ele, assim, ele falou, você tem que vir lutar mais aqui. Toda vez que eu te vejo lutando, você luta bem, você pega pódio, não sei o que lá. Eu falei, caralho, velho. Pô, o Léo Santos tá me Legal. elogiando. E para mim, assim, ele era, pô, ele sempre foi um ídolo pra mim, assim, né? E o Robinho não me elogiava, cara. Eu podia fazer chover que não tinha Não essa, dava entendeu? moral. Não, cara. Assim, ele falava que eu poderia ir, Uhum. né? Pô, que eu era bom, não sei o que lá. Mas em campeonato mesmo, não, tipo, não tinha essa, entendeu? E aí eu lutei esse dia, cara, que eu lutei muito bem, assim, né? No Rio ali. E o Léo me falou isso, e eu acho que depois desse dia, assim, meio que, assim, inconsequentemente eu comecei a acreditar mais em mim, assim, em competição. E depois que o Robinho foi embora, isso melhorou muito, cara. Sim. Depois que o Robinho foi embora para os Estados Unidos, eu melhorei demais o jeito que eu competia, o jeito que eu lutava. Comecei a acreditar mais. Mas você Parecia se que tinha eu carregava um. pressionado. É isso Eu que eu ia não... falar na frente dele, qual é? Cara, eu não sei. Sabe que, assim, eu me dava um pavor, cara, de eu olhar pro lado antes de começar uma luta e eu não ver o Robinho, cara. Me dava Isso, assim, de uma faixa marrom, faixa roxa, já lutando tudo. Eu olhava e falava, cadê o Robinho? Cadê o Robinho? Eu lembro que uma vez um cara quase me desclassificou, porque eu, não, peraí, meu professor tá chegando. Tinha um ginásio lá em São Paulo que era gigante, e ele dando a volta. E o cara, velho, tu vou desclassificar, cara. Vai, entra pra lutar. E de faixa marrom já, isso. Uhum. E aí, eu não sei, cara, eu acho que eu pesava, assim, tipo,
porque ele era tão bom, né, cara? Ele me passava tanta coisa boa e eu treinava muito bem. Eu tinha um medo de desapontar ele, cara. Que eu não sei, Uhum. acho que eu carregava isso pra mim e me fazia mal, na verdade, na hora de lutar. Com certeza, não ajuda nem um É, pouco. então sei lá, acho que foi uma coisa que. E Eu era como muito você passa novo essa também, experiência? não. Também, com certeza. Mas É. como você passa essa experiência agora para os teus alunos? Até para você falar assim para os caras que, mal ou bem, alguns dos seus alunos vão ficar, pô, não quero decepcionar os fãs. Aham. As coisas que você passaram, você vê hoje em Uhum. dia. Então, como você Sim. ajuda eles? Cara, eu sempre procuro falar pros caras assim, que, tipo, entrar na luta tendo o seu plano, né, cara, pra você sempre se sentir confortável, né? Tipo, sempre tentar levar a luta para um caminho que você tá bem. Pô, eu tô na minha melhor passagem, eu tô na minha melhor guarda, eu tô na minha melhor queda, então nada vai dar errado, né? E às vezes vai dar, lógico. Mas eu tento passar isso para eles e, tipo assim, e sempre falar, cara, eu já perdi demais. Eu já perdi achando que eu ia ganhar, já ganhei achando que eu ia perder. Então, assim, se você perder para mim, eu sempre falo isso, não vai mudar em nada o que eu sinto por você, a minha relação com você. Para mim é mais uma luta, entendeu? Então eu tento deixar o cara mais à vontade, assim. Mas assim, eu não fui o campeão que o Robin foi, né, cara? Tipo, Uhum. ele falar pra mim assim, ó, eu já perdi muito, era mentira, porque eu não via, entendeu? Então eu acho que mais ou menos isso aí, cara. Eu tento deixar o cara mais calmo, né? E se perder, perdeu, né, cara? Assim, não. Cara, você falou uma parada interessante. Eu acabei de gravar um áudio, um vídeo aqui que vai ser liberado, acho que na quarta-feira. Acabei de falar sobre isso. E que você mencionou na faixa azul, que tipo assim, se já começasse atrás no placar, começava a desandar, né? A cabeça vai assim, aí, porra, já comecei mal, sei que, brrr, já fiz É. isso também, né? E eu fiz um vídeo falando sobre isso, e até eu falo a respeito de um estudo, o nome do vídeo vai ser 75% dos atletas que abrem o placar vencem a luta. Que aí o pessoal já vai ter uma. Eu vou explicar no vídeo o porquê desse 75% e não é um sai com esse número da cabeça. Foi Uhum. um estudo feito. Então, não o meu, mas que eu tive acesso. E uma das coisas que acontece, às vezes, durante a luta, quando você toma o primeiro ponto, tua cabeça vai para dois lados. Ou vai, não tô bem, vou virar por cima, beleza, show. O problema é quando você, tipo assim, cai e fala assim, puta, mas já comecei mal, né? E É. aí isso vai, tipo assim, uma atrás da outra, né? Uhum. Então é aprender a cortar ali na hora, porque se deixar, aí de repente você ganha, aí eu falo também isso, você ganha a luta, lutou mal, mas conseguiu virar esse espaço entre as duas lutas é importantíssimo, senão você fala, porra, tô lutando mal pra cacete hoje, tá dando tudo errado. Pô, você vai entrar na outra luta já com essa vibe, né? Então, uma coisa que É. você tem que estar tão ciente disso, como atleta, como professor. Então, é bem interessante que eu acabei de fazer esse vídeo, até me deu um trabalho do cacete. Toda vez que eu faço conteúdo, eu quero ver, cara, como eu posso impactar as pessoas do melhor jeito possível, de dar informação do melhor jeito possível. E foi legal agora que deu um trabalho, comecei ontem escrevendo e hoje que eu consegui fechar direitinho, foi exatamente o que você falou, e acontece muito, né? Então é uma Uhum. coisa, depois que quando você escutar, acho que você vai gostar do vídeo, porque você vai se Aham. relacionar com a parada. E parece que assim, eu me acostumei com isso, sabe, Gustavo? Eu me acostumei do, tipo assim, se eu sair atrás, parecia que era uma regra pra mim. Pô, se eu sair atrás, eu vou Uhum. perder. E não era uma verdade, entendeu, cara? Porque Lógico. não existe isso, né, É. cara? Mas eu, durante algum tempo, eu fiquei assim. Meu irmão falava um negócio que ele falava assim, cara, quando ele sai atrás, a cara que eu fazia, já, você falava assim, já era. Entendeu? Eu já fazia uma cara de tipo, fudeu, velho. Tô derrotado, entendeu? Tô ligado. Mas eu E consegui melhorar depois, assim, né? como é que foi a transição de marrom para preta? Você sentiu? Como é que foi? Não, cara, na verdade, assim, acho que o marrom foi meu melhor ano, assim, né? Que o Robin já tinha ido embora, né? Então, acho que foi tranquilo. Mas, assim, quando eu peguei preta, eu fui lutar MMA, então, assim, eu demorei pra. Tipo, quando eu fui lutar de preta, eu já era preta antigo, entendeu? Uhum. Então, não. Mas eu lembro que minha estreia na preta
Foi num campeonato paulista e eu lutei com o Calil Scudelli na final, se eu não me engano, ganhei dele, que é um moleque da Barbosa, um baixinho, não sei se você conhece ele. Lutava direto com os caras da Nova União, Léo Santos, é um judoquinho. E assim, ele era conhecido assim na galera de São Paulo, então foi uma boa estreia, assim, de não sentir muito assim, não, porque eu tava vindo bem de marrom, assim, tava treinando bem, então pra mim não teve muito problema. E como foi a tua jornada do MMA? Como é que foi essa entrada? Como é que foi de cabeça, assim, para lidar com o nervosismo, né? A vibe é diferente, como é que foi? Cara, eu fiz poucas lutas, né, mas consegui ganhar. Mas assim, era um negócio que eu tinha desde moleque, cara, que eu queria lutar. Eu queria fazer uma luta eu queria chegar na faixa preta e aí fazer uma luta de MMA, né? Quando eu lutei, eu assinei o contrato sem nem saber quanto que eu ia ganhar, cara. Na verdade, eu lutei porque eu queria lutar mesmo, entendeu? Mas assim, mirava uma baiana lá de um corner no outro e tentava derrubar, né, cara? Bem jiu-jitsu mesmo, assim. E consegui me dar bem, assim, mas é um negócio que eu não gostava, assim, cara. Como é que foi a primeira luta? Como é que foi a noite anterior, o dia? Cara, eu lembro que eu cheguei Cara, a noite anterior eu não dormi, né? Eu lembro que eu cheguei pra lutar, eu falei assim, o que acontecer aqui eu vou estar preparado, porque eu já vivi tudo. Já pensei em todo o cenário, tipo, eu ser nocauteado com 5 segundos de luta, saindo de maca, apanhando a luta inteira e ganhando no final. Passei por tudo, assim, né, cara? E aí, a hora que eu lembro que eu cheguei no ginásio e foi o primeiro MMA grande que teve em Ribeirão, né? Então, assim, lutou vários professores de Ribeirão. Então tava muito cheio, né? Quando eu cheguei no ginásio, tava tudo vazio. E eu entrei lá, era um salão de eventos, na verdade. Eu entrei lá, fui pro vestiário e teve aquela apresentação dos lutadores antes. Quando eu entrei ali, tinha 4.000 pessoas, cara, sei lá, 3.000 pessoas. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Meus alunos tudo na primeira linha. Eu falei, nossa, minha mãe, minha mãe na plateia, minha namorada, que hoje é minha esposa, pô, foi brabo. Mas assim, a hora que começa ali, vai embora, né, cara? Acho que aí não tem muito segredo. Acho que o pior mesmo são os treinos e aqueles dias que antecedem ali, né? Com certeza. E de performance, assim, que você vê na tua carreira, quais são as performances, assim, que você olha para trás, você lutou bem, né? Não necessariamente ganhou, mas ficou muito feliz, se sentiu bem, lutou bem, as coisas fluíram. O que tu acha? Cara, eu tinha esse negócio de não confiar muito em mim, mas se alguém falasse, tipo, pô, esse cara é duro, esse cara vai te ganhar, vai ser difícil você ganhar desse cara, parece que eu falava, não, agora tem que ganhar desse cara, parece que eu me transformava. Até o Feijão entrou aí, acho que uma das grandes lutas que eu fiz foi com um aluno dele, que foi com o Denis, acho que ele tá nos Estados Unidos também, né, o Denis. Cara, eu cheguei lá, era um brasileiro também, e de faixa roxa, né? E eu cheguei pra lutar com ele, eu já conhecia ele, né? E aí, a hora que eu tava entrando pra lutar, o Robinho me barrou e falou assim, se esse moleque fechar a guarda em você, ele vai arrancar seu braço fora. Eu falei, pô, obrigado, né? Boa notícia. Aí, porque ele pegou o braço de não sei quem, se ele fechar, ele vai te ganhar. Aí começou a luta, pum, fechou a guarda em mim. Eu falei, agora vai me complicar, né? E era o Robinho gritando de um lado, o Feijão do outro, mas na beira do tatame, né? Não tinha igual é hoje, né? Os caras estavam ali colados com o Del arbitrando ainda. Cara, e aquela gritaria, cara, eu falei, puta, eu não vou bater no braço, cara. Posso bater em qualquer outra coisa. E aí subi, abri a guarda dele e foi uma guerra. Acho que foi 8-6 pra mim, ou 6-4 pra mim. Foi assim, um raspando o outro, né? E ele era muito duro, assim, ele ganhava tudo. Falei, porra, vai ganhar. Foi essa vez que o Léo falou pra mim até, que eu tinha lutado bem e tal. Então teve essa vez, teve uma vez, a vez que eu lutei com o Cobrinha de roxa também, que todo mundo falou que ele me ganharia, e eu ganhei dele também. E acho que foi as duas vezes assim que... E teve uma outra vez também que eu lutei com outro aluno do Feijão, que era o Chuchu, nem sei se treina ainda, de faixa marrom. E aí eu lembrei do Robinho também, porque teve um outro campeonato que o Robinho falou, esse moleque é muito duro, então é bom você mudar de peso, porque se ele lutar com você, ele tem muita chance de ganhar de você. Eu falei, porra,
E acabou que nós fechamos esse dia e depois eu lutei com ele e ganhei dele bem, assim. Tipo, acho que foi 7-0, ganhei dele bem, assim. Então foram as 3 vezes que eu acho que pesou isso aí, sabe? O cara falou, tipo, ele vai te ganhar, e eu falei, não, não vai, cara. Eu acho que isso mexia comigo um pouco, assim. Uhum. E qual o campeonato assim de superação, cara? Quando você fala, você pensa assim num campeonato que você lutou que foi difícil. Não digo nem o campeonato foi difícil, mas a situação que de repente você estava passando, de repente pode ter, às vezes é lesão, né? Voltando de uma lesão, ou a lesão acontece durante o campeonato. O que você acha? Uhum. Cara, eu acho que esse dia que eu lutei com o Denis foi assim, foi complicado. Porque nós pegamos o carro aqui em Ribeirão no sábado, à tarde, chegamos aí chegamos lá no Rio 1 hora da manhã, dormimos numa espelunca ali e fomos pro ginásio 9 horas da manhã, cara. Eu fiz a final, era 1 da manhã, 1 e pouco da manhã. Caraca. Os caras perderam a nossa chave, perderam o pena ali, pena roxa, e tava todo mundo esperando ali, até que alguém foi lá, né, e acharam a chave. Nossa. E teve 6 lutas esse dia, não finalizei nenhuma, cara. E a partir da quarta, eu vomitava todo final de luta. Eu não conseguia, não tinha comido nada, porque não sabia que horas que ia lutar, né, era uma zona, né. E esse dia foi foda, cara, esse dia foi, assim, foi brabo pra lutar, mas, assim, no final deu tudo certo. Mas eu acho que esse aí foi o pior de todos, cara. E de performance não tão boa? Alguma que você teve que você olhou para trás e falou, caraca, não rendia? E principal, o que você aprendeu dessa lição? Cara, pode ser alguma que eu ganhei até. Pode Que ser. teve uma, cara, no meu último ano de marrom, eu tava, cara, eu tava treinando muito e assim, tava muito bem. Só que eu fiquei em terceiro no Paulista, em terceiro no Brasileiro, em terceiro no Mundial. Tipo, sempre pegando em terceiro, cara. Eu falei, puta que pariu. Aí eu tinha desencanado, falei, não vou lutar mais esse ano e tal. E aí no final do ano tinha um campeonato da CBJJO, os caras falavam que era o sul-americano. Chamava American Golden Cup, um negócio assim. Aí os moleques vão lutar, vão lutar. E eu já tinha desencanado, já não tava treinando direito. Falei, vamos lutar. E aí, cara, na minha primeira luta foi contra o Brodinho, o moleque que lutava no UFC até, tá lá em Singapura, Leandro Issa ele chama. E, cara, eu tinha tomado uma surra dele um ano antes. Tinha ganho de acho que 8 ou 12-0. 8 ou 10-0, um negócio assim. Eu falei, nossa, véio, primeira luta já. E aí ele também tinha uma guarda fechada boa, eu botei a mão no quadril assim e uma mão na gola. Aí ele voou no triângulo direto. Pá. E, cara, eu fiquei nesse triângulo aí, saí e ele me bombardeando. Várias vantagens, várias vantagens. Teve uma hora que eu tive a oportunidade de ficar em pé, ele levantou também. Aí eu puxei e raspei ele. E aí ele fez mais um monte de vantagem. Tipo, ficou 2-0 pra mim, umas 10 vantagens pra ele. Lutei mal pra caramba. E aí na segunda luta, eu perdendo, finalizei o cara no braço. Na terceira luta, 2-0, uma quedinha. Na quarta luta, 2-0, uma quedinha também. Tipo, e sobrevivendo pra não ser raspado ali. Foi assim, lutei muito mal, mas fui campeão, né, cara? Lutando mal mesmo. Assim, lutei bem mal. Eu acho que quando eu passei dele, eu tirei um peso das costas e pensei, pô, eu vou ser campeão. Porque ele tinha sido campeão brasileiro, né, no ano, que eu tinha ficado em terceiro. E aí, eu acho que eu lutei mal, assim, meio que, já ganhei, sabe? E aí não dei tudo, assim, ou sei lá, não tava num dia bom mesmo. Mas teve várias performances ruins, cara. Isso daí eu tenho uma lista grande minha também. Imagina, é complicado. Cara, e agora como professor nesse trabalho diferente também, você está começando a fazer, até você falou, estava gravando uma parada também, está caindo para um ramo na parte de gestão de academia, não é? Sim. E é uma coisa que está sendo um pouco falada. E eu acho legal isso porque tudo que acontece nos Estados Unidos sempre, né, se espalha pelo mundo, né? Alguma coisa, tendência. E essa é uma coisa que já está aqui nos Estados Unidos, que está chegando no Brasil, essa parte, né, de ser gestor de academia e olhar para a academia como uma empresa, né? Então, acho que agora as pessoas estão começando, e aqui nos Estados Unidos isso já começou, no caso, as artes marciais tradicionais que começaram aqui, com Taekwondo, Karatê, que começaram mais com isso.
E aí, lógico, o pessoal do jiu-jitsu foi aprendendo e adaptando as coisas que funcionam pra gente. Tem coisas que não funcionam, que não é legal. Não é que não é legal. Funciona pro formato deles, pra arte deles, mas pro jiu-jitsu muda, mas a gente conseguiu pegar muita ideia legal. Então, qual é a missão agora? Me fala mais a respeito desse projeto aí. Cara, assim, eu em 2018, na verdade em 2017, a gente teve essa ideia, eu e o Robinho, de fazer esse curso aí de professores para os professores da RMNU, né? Em 2018 eu botei em prática e comecei a dar aula e fiz o primeiro curso ali para os nossos professores, né? Para as nossas filiais. E, cara, foi bom, assim, a galera começou a colocar em prática na academia, eu fui vendo que deu certo, aí fiz mais 2 depois, e depois eu fiz um aberto. E assim, eu tipo, recebi muito elogio e tal, só que aí eu queria gravar isso para vender online, porque presencial, né, não tem como você abranger todo mundo. O cara não vem da Bahia para fazer um curso comigo, né? O cara vem para fazer com o Fábio Gurgel, mas... Então, aí eu tinha essa ideia de gravar e tal, e aí teve essa quarentena, e eu falei, cara, vou gravar, velho, vou gravar esse curso aí. Aí dei uma aprimorada, assim, estudei umas coisas que eu não sabia, fui estudar marketing digital, sim, estudei várias coisas, assim, para dar uma melhorada no curso, né? E aí eu comecei a gravar ele sexta-feira, e sexta, sábado, domingo, terminei agora. Pô, legal, foi rápido então, né? Foi, mas o dia inteiro, né? O dia todo gravando ali. E, cara, eu acho que vai ser legal, assim, porque eu acho que o jiu-jitsu precisa disso, né, Gustavo? Não... Cara, é muito amador, cara. O jiu-jitsu, infelizmente, é muito amador. Eu acredito muito na parada da multiplicação ali, que se todo mundo estiver trabalhando certo, cara, não vai ser meu concorrente, vai ser bom pro jiu-jitsu, né, cara? Ter mais gente falando bem do jiu-jitsu, mais gente praticando, e isso tem espaço para todo mundo, né, cara? Então eu acho que a galera tem que se capacitar mais, minimizar aquela galera que trabalha com jiu-jitsu por hobby, ou que, né, dá aula de qualquer jeito. O cara não pode ser um puxador de treino, cara. O cara tem que ser um professor, entendeu? Um cara que, né, que consiga fazer um trabalho legal, que tenha uma empresa ali, que veja seus alunos como cliente mesmo. Então é essa a minha ideia, cara. A minha ideia é essa de tentar levar isso aí um pouco para essa galera que talvez não tenha acesso a cursos caros aí, né? E trabalhe melhor com os jiu-jitsu, cara. A minha ideia é essa e eu acho que vai dar certo. E o que você acha, assim, vamos falar de algumas coisas que você vê bem de errado, e às vezes são coisas erradas, eu também não posso ser hipócrita aqui, porque são tudo momentos, né, cara? De queimar nego agora, pô, mas os caras também, pô, já fiz cada merda, já fiz cada ignorância, começar com o corredor polonês, tá ligado? Já é uma coisa que eu parei de fazer isso aqui nos Estados Unidos, eu lembro até o cenário como foi tipo assim, 2007 que eu parei de fazer isso. Tem muito tempo. Eu já não fazia, fui aos pouquinhos fazendo, fui mudando só para dar queda, mas aí os caras também mais graduados, não, aí dava opção, aí ficava zoando, tal, aquela coisa. Até o dia que o último dia foi um aluno meu, ele falou assim, vou tirar o kimono. E ele, foi lá, e ele gostava, né? Aí voltei, ele brancão, as costas. Irmão, tinha um cara assistindo a aula, eu nunca mais vi a cara desse maluco. Tá ligado? Aí ele começou, pô, Gustavo falou assim, meu irmão, sem chance. O dia que tu pagar minhas contas, a gente dá uma reavaliada aqui no programa. Enquanto isso, não tem como. Ou seja, eu já fiz ignorâncias também, muita gente fez. Mas o que você vê, assim, tem sido algumas coisas que chamam mais sua atenção, que tem ajudado o pessoal? Cara, você já falou do exame aí, da graduação, né? Minha graduação é completamente diferente. Ali eu faço um evento que o cara escolhe um padrinho que vai entregar o diploma para ele. É bem diferente, assim, não é nada desse esquema antigo aí. Mas, por exemplo, a primeira aula, cara, eu vejo assim, puta, a galera insiste ainda em falar pro cara aí com uma calça de moletom e uma camiseta velha, entendeu? Cara, não custa nada você ter um kimono de cada tamanho na sua academia, cara, pra aula experimental, entendeu? O cara, na hora que o cara tá lá, ele chamar um aluno para ensinar o cara. A primeira aula ali, o cara foi te procurar, cara. Aquilo ali tem que ser uma aula exclusiva dele, né? Na verdade, aqui na academia a gente faz a aula de introdução separada.
Mas assim, se não tiver como, pô, a atenção tem que ser do cara, né? Aí coloca pra rolar. Pô, se vira lá, tenta fazer o que você aprendeu. Aprendeu o quê, meu Deus? Aprendeu nada. Né? É o cara sobrevivendo lá, aí no final tem a cara de pau de falar, e aí, gostou? Pô, gostou do quê, né? Então, assim, tem muita coisa assim que esse negócio da primeira aula eu acho triste, assim, cara. Eu acho a galera fazendo. Aquilo ali, pra mim, cara, o cara quando ele entra na sua academia pra fazer uma primeira aula, quanto tempo o cara não pensou em ir ali, Gustavo? Ele Com não acordou e falou certeza. assim, eu vou fazer uma aula de jiu-jitsu. Cara, o Tô cara ligado. pensou, desistiu, foi fazer outra coisa, né? Aí desencanou, voltou atrás, pensou. Cara, às vezes o cara tem um ano ali que ele tá ensaiando para ir. Então, para mim, na minha visão, aquele momento ali tem que ser o melhor da vida dele, cara. Aquela aula ali, aquele dia tem que ser assim, puta, achei meu esporte, entendeu? Achei onde eu vou ficar pro resto da vida. E eu acho que é isso que a galera não entende muito, né? A galera deixa o iniciante muito de lado, né? Foca muito na galera graduada ali. A galera graduada tá ali, cara, não vai sair, né? Eu acho que o foco no iniciante tem que ser muito, muito melhor, assim, muito mais bem feito, sabe? Uhum. Aula separada também eu faço aqui, né? Aula de graduado e de iniciante. O negócio que eu tô fazendo agora, cara, que assim, até foge um pouquinho, mas tava fazendo, né, antes da quarentena, eu pegava 15 minutos de uma aula da semana e falava um pouquinho da história do jiu-jitsu, entendeu? Escolhia um Legal. personagem, que, cara, na minha academia tem um quadro lá, que é aquele quadro do Hélio com o Carlos, dando armlock ali, né, voador. E um aluno faixa marrom perguntou quem que eram os dois, cara. Eu falei, não, entendeu? Então, assim, né, é difícil, né, cara? Eu falo pros caras, às vezes o cara tá no aeroporto, tromba com o Murilo Bustamante, não sabe quem é. Com a Mauri Bittetti, não sabe quem é. Com Entendeu? certeza. Tu não viu Então, na entrevista com o Robinho que eu falei? sim, seu É, aluno, né? cara, e aí, pô, teu aluno, Pô, pô, já corrigia na hora. Falei, pô, primeiro que não é aluno, né? então, Quem dera tivesse feito um aluno desse. Mas nego que é faixa preta, mora nos Estados Unidos, tá, tipo assim, isso tudo bem que foi há muito tempo atrás, mas eu digo assim, uhum, acontece, vai acontecer em qualquer lugar, sim, ninguém não vai saber, né? sim, com certeza. E, cara, eu acho que essa primeira aula aí, eu acho que é a pior coisa que o professor faz errado, cara. E, sei lá, né, cara, atrasar para dar aula, tipo, é umas coisas, cara, que não tem muito cabimento, né? O Uhum. cara chegar, vai puxando aquecimento para mim que eu vou chegar atrasado. Pô, eu acho que não tem espaço mais para esses caras, né? É. E o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, eu tô aqui há 21 anos, né, cara? Então, quando o jiu-jitsu veio para cá, muita coisa da cultura veio. O corredor veio da onde? Foi criado nos Estados Unidos? Sim. Não, pô. O pessoal vem fazendo. Então, a mesma coisa. Quando eu comecei, a mesma coisa. Quando eu comecei jiu-jitsu, porra, aula, não existe isso, aula introdutória. É tipo assim, meu irmão, aí tá o mar, tá cheio de tubarão, e meu irmão, nada com os caras aí se vira. Né? Não tem isso. E aqui nos Estados Unidos foi assim, ainda existe, né? Mas, de novo, acho que o pessoal está tendo mais consciência porque começa a ver que o aluno não para, cara. Né? O cara não vai ficar. Né? Uhum, com certeza. E minha academia já foi sempre muito voltada para a competição. Uhum. Então, durante muito tempo, o meu papel como coach foi muito grande. Então, o meu foco era, tipo assim, bem voltado para a competição. Uhum. Apesar de, lógico, tinha um momento que eu não tive aula introdutória. Mas mesmo quando eu tive aula introdutória depois e era separado tudo, a minha academia sempre foi muito focada em competição. E de uns anos para cá eu fui diminuindo. Hoje em dia, lógico, eu sou super fã de competição porque eu Uhum. acredito na importância da competição. Sim. Eu adoro treinar a galera master, a galera que nunca foi ativa em nenhum esporte e, porra, consegue dar uma alfinetada no cara. Não, meu irmão, entra aí, luta, tá, o cara começa a mudar. Então eu gosto de fazer isso. Tipo assim, não tô mais focado em fazer um campeão mundial faixa preta adulto ou alguma coisa assim. O Uhum. foco é, tipo assim, ajudar as pessoas. Quer competir, beleza, a gente faz o que pode, Uhum. né? E aí, mas a gente hoje em dia, uma coisa que eu fiz que me ajudou
O que é difícil também é o seguinte, o Jean. Quando às vezes o cara começa a dar aula também, aí, pô, você às vezes você não tem condição de às vezes pagar uma pessoa para te ajudar. O cara vai dar um favor, pô, cobre para mim, ajuda aqui e tal, né? Então a dificuldade, quando você pode começar, e às vezes é um risco que você tem que tomar, tipo, cara, eu tenho que investir aqui nesse serviço. Hoje em dia, todas as minhas aulas, eu pago um assistente para aula. Independente da faixa, roxa, marrom, e às vezes pode até acabar sendo, atualmente, os dois que eu tenho, é um roxo e marrom. E tipo assim, o cara não toca a aula, ele tá ali para ser o corpo, né? Eu treino eles para dar aula introdutória. Se não tiver nenhuma aula marcada, ele fica ali com o professor de exemplo, ajuda, tem alguém que está precisando de parceiro, o cara vai lá, ele fica ali na aula. Tem vezes que ele não faz muita coisa. E quando tem que fazer aula introdutória, e aí eles vão, a gente bota um conezinho, deixa a área fechada assim, só pro aluno, e faz. Então toda a aula de iniciante tem um assistente, né? E tem vezes que o cara é utilizado não, mas antes dava problema, porque eu falava assim, hoje tem. Aí, às vezes, era em cima da hora. O cara, pô, hoje eu não posso. Aí eu comecei a falar assim, esse negócio é o seguinte, você vai ganhar tanto. Você vai vir aqui, você é responsável por segunda, quarta e sexta, ele terça e quinta. Se não tiver nada, você pode ficar ali só olhando, você vai ganhar dinheiro. Não é favor, né, Gustavo? Exatamente. Esse é um problema grande. Uma coisa que eu sempre falo pra galera, por exemplo, ali na academia, nós somos 4 professores, cara. Tem eu e o Marcelinho, que é meu sócio, e tem mais 2, um faixa preta e um marrom que puxa a aula das crianças, tá? Cara, não tem essa assim, você não paga academia e você puxa a aula do infantil. Cara, ele paga a mensalidade e eu pago ele. Acabou. Não tem, né? Porque, assim, o dia que ele parar de dar aula, eu não vou ter um problema de cobrar ele, né? Então, assim, eu acho que não tem que ter isso, né? A gente tem que ser mais profissional, cara. E não, me ajuda aqui, quebra esse galho. Mas o negócio também que a gente tem que entender são as fases que a gente passa no nosso... Né? Com certeza. Não, com certeza. Porque, pô, antigamente, quando eu comecei, porra, isso é impossível eu poder pagar alguém, sabe? Eu falei assim, meu irmão, não tô nem me pagando. Né? Não, com certeza. Isso aí é... Esse é um momento muito difícil na vida do empreendedor, que vários professores passam. Eu faço entrevista para o pessoal que não está ligado, eu faço podcast em inglês, só que o podcast em inglês é todo voltado para parte de empreendedorismo. Então, são pessoas que têm jiu-jitsu na vida. Então, não vivem de jiu-jitsu. Sim. Né? São várias profissões e o cara acontece que treina jiu-jitsu. Então, eu já tive mais de 100 entrevistas. Cara, a quantidade de pessoas que eu já tive nessa posição um momento, eu acredito que você já teve também, é aquela assim, cara, eu tô indo bem, mas não tão bem para contratar uma pessoa ainda. Sabe? Você tá naquela assim, Sim. Se eu contratar, porra, vai ficar meio complicado. O jeito que eu consegui, aos poucos, fazer isso, eu fazia assim, é uma sugestão até aí, o jeito que eu comecei a fazer isso foi oferecendo aos pouquinhos. Falei, cara, a gente vai fazer um teste de 3 meses. Que aí eu já penso, porra, eu tenho dinheiro para pagar esse cara 3 meses. Se der ruim, eu falo, cara, não tem como pagar. Só que ali, todas as vezes que eu fiz isso, cara, ninguém eu tive que mandar embora. Porque ali investimento, né? Exatamente. Trouxe valor para a academia. Sim. E aí, a partir dali, tipo assim, pô, legal, ganhei mais, posso continuar pagando o cara e estou me preparando para trazer uma outra pessoa. Né? Ô, Gustavo, você sabe assim, o principal que eu, por exemplo, esse menino que dá aula para criança, eu prefiro pagar alguém para dar aula para criança ou outras aulas do que eu pagar uma secretária. É o que eu fiz na minha academia. Hoje em dia, eu recebo o cara. Eu faço a recepção. Eu sou o recepcionista da academia. Por quê? Eu não consigo treinar ninguém que vai atender da maneira que eu atendo. Então, eu prefiro botar um cara para dar aula, que assim, a facilidade que ele vai dar aula, parecido comigo, é muito maior do que eu treinar uma pessoa que, tipo assim, ela tá ali, chega 6, 7 horas da noite, a pessoa já tá de saco cheio e vai atender de qualquer jeito, entendeu? Não, é isso aqui, o valor é esse. Então, assim, eu faço a recepção, eu mostro a academia toda, né, explico tudo, ofereço um café, ofereço uma fruta, blá, blá.
para depois mostrar plano e horários, né? Então, assim, eu deixo a pessoa mais à vontade para depois, né, passar os planos para ela. E é isso foi uma decisão nossa, né? Minha e do Marcelo, que, assim, não vamos contratar ninguém agora, cara. A gente vai fazer esse papel porque a gente sabe como fazer. Se precisar contratar alguém, contrata um para dar aula. Né? Que a gente tem vários ali que capacitados, gabaritados e vão fazer da maneira que a gente treinou, né? Então é um negócio que eu fiz assim, vem dado certo, lógico, mas para frente eu vou precisar de alguém. Exato, isso que eu ia falar, é tudo que mas assim, não, sim, mas assim, essa pessoa vai ter que ser treinada e fazer todo passo a passo ali. E isso é bem difícil, né? Cara, eu faço parte de... Aqui nos Estados Unidos tem uns grupos muito legais chamados de Mastermind. Mastermind de só donos de academia. É um programa, é uma parada cara, é um investimento que realmente não é barato. Mas são donos de academias que, porra, meu irmão, estão tentando aprender mais e crescer e tal. E eu comecei a implementar várias coisas ano passado, e uma delas é um novo sistema de venda. Aí eu falei, cara, rapaz, desde agosto, agora realmente a gente está parado, mas desde agosto eu falei, eu quero fazer. Eu quero ser responsável por isso, porque eu quero ver como é que é o processo. Se eu vou ensinar para alguém, eu tenho que estar fazendo essa porra bem. Então, tipo assim, a mesma coisa com você. Para você poder ensinar, você vai ter que estar vivendo isso. O cara fazer uma pergunta, já você falar aqui, ó, pô, lembra daquele cara, pum, você já vai ter experiência para passar. Então, é uma coisa que eu tento fazer estudando, aprendendo mais, implementando as coisas. Mas em algum momento, como você falou, você vai precisar, né? De algum momento vai chegar um momento que você vai passar isso para alguém, treinar alguém, até para você, de repente, fazer outras coisas, ou até, às vezes, ter o teu descanso, tá ligado? O problema é achar o funcionário certo. Isso é uma jornada grande. Pois é, complicado mesmo. Então, aqui na academia, cara, eu testo muita coisa. Acho que às vezes as pessoas ficam com medo de testar também, cara. Né? Porra, irmão, várias coisas que eu já fiz deu errado e é o que é, sacou? O preço, o horário, funcionário. Cara, o aprendizado é constante, né? Cara, eu sempre fui assim, cara, nas minhas viagens para os Estados Unidos, eu sempre vou pegando alguma coisinha ali que eu faço? Eu pego aquilo que eu vejo que é bom e, cara, e assim, eu não tenho vergonha de falar assim, eu copiei isso de tal lugar. Cara, o que é bom vai ser copiado, entendeu? Eu copio, moldo para o meu negócio, né, para minha equipe, para minha academia e coloco lá e faço um teste, né? Mas o teste não adianta você testar um mês, cara. Você tem que ter né, tem que fazer um trabalho em cima daquilo. Aquilo que eu acho que pode dar certo, que é mais ou menos, mas eu tenho que dar uma mexida, eu pego também, mexo e vejo se encaixa. O ruim eu descarto, coloco só no lembrete ali. Isso é ruim, não vou fazer. Toda vez que aparecer, isso é ruim, não vou fazer. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, né, cara? E tem que testar para o que dá certo na sua academia, talvez não dá na minha. Né? Exato. Mas tem que ser feito o teste. Porque se dá certo, se na sua academia dá certo, você não pode falar que o negócio é ruim, né? Cara, uma coisa que o pessoal no Brasil está melhorando também, que ainda precisa entender, eu acho que melhorou isso, como eu falei, eu tô aqui há 21 anos, cara. Eu vi tanta coisa, tanta mudança no cenário do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos, desde o começo com parte de cobrança e parte de marketing digital. Quem não está ligado no marketing digital vai ficar para trás. Aí, às vezes, escuta um cara falando, porra, meu irmão, cara pangaré do cacete, nunca ganhou porra nenhuma. Eu falei, e aí, fera? E aí, meu irmão, o cara faz um trabalho do caralho aí, o cara, sabe, existe, né, cara? divulga, vai... Porque eu não me esqueço... Olha só, eu tive uma conversa, já alguns anos atrás, quando o nego falando da equipe, o nome da equipe, porque não sei o que, o nome da equipe pesa, que não sei o que, eu falei, brother, eu moro nos Estados Unidos há 21 anos, tá? Nos Estados Unidos, de repente isso no Brasil funciona, eu não sei. Eu não moro no Brasil há 21 anos. Aqui não quer dizer nada, fera. O título que você tem, como eu falei, o Robinho, o nego vai lá, o cara é campeão mundial 5 vezes. O nego não tem a mínima ideia, que um cara nem sabe nem o que é jiu-jitsu, não sabe o que é IBJJF, não sabe nem que tem campeonato, tá ligado? A única coisa que pode ajudar
assim é se o cara tá mudando de estado, já treina, Sim. tá mais ligado, vai pesquisar pouco com ele. Mas isso, a porcentagem disso na minha academia, cara, se entrar, vou te falar, a maioria das vezes, tipo assim, entraram 30 alunos. Cara, a maioria, a grande 90% para cima, não sabe. Se sabem a respeito, só porque alguém falou, pô, vai nessa academia aqui, ou o que for. Mas o resto, não sabe. Então, o que acontece? O processo, eu acho que está chegando no Brasil assim. Eu já expliquei esse processo para 500, quando eu falava assim, até com a coisa de o nome da academia, como é que se diz, da equipe que vai fazer diferença. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu expliquei isso, eu estava no Havaí, aí conversando com um amigo meu, aí ele falou, também devagar, eu falei, isso tem muito tempo atrás, eu falei, pô, cara, como é que tá a tua website? Pô, não tenho não. Eu falei, cara, como é que o pessoal descobre aqui? Aqui o pessoal faz kickbox, aí tem um pessoal que fala, vem aqui aula com 2, 3. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. O jiu-jitsu está crescendo, tá? E isso foi em 2009. Eu lembro. Eu falei, quando tem uma luta do UFC, o cara que é um leigo, ele tá escutando o Joe Rogan falar, não sei o que, jiu-jitsu, cara, tem um jiu-jitsu excelente, não sei o que, não sei o que, porrada, jiu-jitsu. Aí o cara, pô, jiu-jitsu. Deixa eu dar uma olhada aqui. O cara vai no Google, ele vai falar jiu-jitsu perto da minha casa. Tu acha que o cara tá olhando a Gracie Barra, Nova União ou a... Nem sabe o que é. O cara não sabe que porra é essa. No Brasil, você pode nunca ter tocado num kimono, mas se você é brasileiro, você já ouviu falar na palavra jiu-jitsu. Com certeza. Se você sabe um pouquinho mais, você vai falar assim, família Gracie, não é um negócio de... Tipo assim, todo mundo sabe, pelo menos, já ouviu falar em jiu-jitsu. Não é o caso nos Estados Unidos, cara. Tá acontecendo ainda. Então, o cara achar que o título vai trazer aluno, ele está viajando. Não, isso nada, zero. Né? É o serviço, é perto da minha casa, é conveniente, o preço é bom, é limpo, o pessoal é amigável, acabou. Tem essa. O cara, eu, quando eu morava no Rio, eu decidi treinar no Dedé, eu morava em Vila Isabel. Eu podia andar para várias academias. Grajaú, Vila Isabel, Andaraí, Tijuca, aquela parte ali. Eu poderia andar tudo. Cara, eu pegava um ônibus e ia de ônibus, 45 minutos de ônibus, para ir treinar lá no Flamengo. Porque eu acreditava que ali era melhor para mim. Cara, a maioria dos americanos não vai fazer isso. Não vai. É meio tipo assim, porra, tu quer que eu vá... Meu irmão, tu aqui em 10 minutos, jiu-jitsu é jiu-jitsu, esse aqui é 10, o outro é lá, 45 minutos. Não, vou ficar aqui. Né? E no Brasil tá cada vez mais o pessoal indo para essa parte da comodidade, trânsito. Com certeza. Meu irmão, lá do outro lado, não dá. Né? Com tá vendo cada vez mais serviço. E quem não tá fazendo, meu irmão, pode ter certeza que vai ficar para trás. E eu digo mais. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, Jean, que é o seguinte: somente os fortes sobreviverão. Meu irmão, em quantos anos, daqui a 10 anos, quantas academias vão ter de jiu-jitsu? Mais ainda do que tem agora. Se você não estiver fazendo um trabalho certo, tipo assim, honesto, que eu digo assim, de serviço, de estar dando o seu melhor para o seu cliente, não vou dizer que você vai quebrar, mas você vai sobreviver. Sobreviver, tipo assim, cara, todo mês, né? Não tem jeito. E isso, meu irmão, você só vai conseguir com informação. Então, esse serviço que você vai estar oferecendo aí desse curso, eu acho que alguém tinha perguntado se vai ter alguma presencial. Isso é um serviço que você está oferecendo para as pessoas que não têm acesso. Você já viajou bastante, tem gente que nunca viajou. Então, isso aí, o pessoal não entende como esse produto que você está criando está economizando para ele, alguém que investir, está economizando e ganhando dinheiro em cima disso. Com certeza. De um produto que, a maioria das vezes, não é nem tão caro. Tá ligado? E olha só, para você ter uma ideia, esse Mastermind, os caras cobram aqui, tipo assim, papo de $10.000 por 6 meses. Só que, né, eu falo, cara, $10.000, meu Deus. Lógico que não tem como comparar isso com o real. Só que $10.000, se você utilizar tudo que tá fazendo, meu irmão, você vai recuperar esse dinheiro assim. E é verdade. E é verdade. Eu tenho certeza, cara.
Eu tenho certeza disso, cara. Cara, eu acho assim, a pessoa que não. Hoje em dia, cara, aqui por incrível que pareça, no Brasil, você pegar academias pequenas e médias, o cara tá trabalhando no mensal ainda, Gustavo, recebendo todo mês do cara o dinheiro na mão, cara. Não existe. Isso é um absurdo, entendeu? Uma hora dessa, esse cara tá assim, o cara tá fudido, né, velho? Numa situação dessa agora. Só que aí, outro dia, um professor meu me perguntou isso. Falou assim, pô, agora eu acho que a galera vai dar né, uma estudada, né, depois dessa fase, sei que lá. Eu falei, cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas se o cara não vai fechar, e aí quando voltar tudo ao normal, ele pega uma portinha, pega uma academia, abre, e capaz de bater no peito e falar assim, eu sobrevivi à quarentena, tô aí, ó. Aí, meus 10 alunos que eu tinha, meus 20 alunos que eu tinha, tô do mesmo jeito, sou old school, sou casca grossa. Meu medo é esse, cara. Assim, tomara que a galera use isso para evoluir, mas eu não acredito, não, cara. Cara, depende. É de cada um. Algumas pessoas são muito resistentes à mudança e às vezes tem que sentir mesmo. Às vezes o orgulho bate também. Não, porque sempre foi feito assim. Mas, meu irmão... Tem que evoluir, né, cara? Quando começa a pesar no bolso e começa a faltar em casa, tipo assim, se você não se adaptar a mudança, e é só oferecer um serviço melhor. Só que você está tentando fazer, parece ser tão assim, bom senso, né? Mas muita gente ainda não faz. Então, acho que esse serviço é muito legal. Então, como o pessoal pode saber mais, cara? Como se eu quiser comprar agora. Fala, meu irmão, quero comprar. Cara, quero assim, ainda não está pronto, né? Eu acabei de filmar hoje, né? Tem que ter edição, tudo. Mas, cara, acompanha ali no meu Instagram, @jeanrotondaro, chama Além do Tatame, né? O curso vai chamar Além do Tatame e provavelmente daqui uns 10 dias já vai começar, eu vou mandar alguns vídeos, né, pra galera conhecer o trabalho e depois eu vou vender o produto, né? Então, assim, vão ter uns 3 vídeos aí bem legais pra galera conhecer meu trabalho aí, ver do que eu tô falando e acreditar um pouco, né, nessa minha jornada aí e para depois eu vender. Então, a galera que quiser me acompanhar aí, vai ser bem legal, galera. Assim, vai ajudar bastante gente aí. E essa é a intenção, cara. Poder botar um conteúdo que vai impactar, que eu acho que o jiu-jitsu tem a crescer, o profissionalismo tem a crescer. Né? Você vai... Antigamente, há muito tempo atrás, tinha aquela fama do jiu-jitsu, o pit boy, não sei o quê. Então, durante os anos, a gente vem progredindo e cada vez mais profissional. E esse é um momento para a galera que não está realmente abrir o olho. E tem gente que fica, mas tem os alunos antigos que não concordam, que tem resistência. Toda vez que você fizer resistência, você fizer uma mudança, vão ter resistência. E mudança de preço, ou mudança disso, aquilo. Eu falo, irmão, se o cara não se encaixa porque acha que minha academia é muito cara, não é o cliente que eu quero, me desculpa. Justamente. Eu não quero ficar com um cliente que vai ficar me dando problema todo mês. Porra, Michel, mas posso pagar metade, depois pago metade. Pô, isso aqui me quebra aqui. Pô, meu irmão, e eu? Como é que eu mantenho essa porra aqui? Eu gravei uma aula hoje, né, do curso que eu falo sobre que você tem que definir seu público, né? Se você procura o aluno que procura qualidade ou o aluno que procura preço. O cara do preço, ele vai estar sempre pechinchando, sempre te pedindo desconto, sempre te dando trabalho, cara. E assim, você não é prioridade para ele. A prioridade para ele é seu preço. Você pode fazer o melhor trabalho que for. Ele tá sempre atrás do preço, entendeu? Ele não quer nem saber o que tem na academia. Ele quer o preço. É mais barato? Então eu vou lá. Então, assim, né? Esse cara aí, acho que não é um bom cliente para ninguém, né? Em nenhum ramo, né? Uma coisa, eu não sei como é que é hoje no Brasil, sou totalmente por fora. Mas uma coisa que até que a gente faz do grupo lá do Mastermind, na minha academia a gente não dá preço pelo telefone. Tem gente que fica puto e tal, mas a gente não dá. Por quê? O cara que está procurando por preço, ele vai olhar jiu-jitsu, ele olha num lugar, o cara só abriu nada de errado com isso. Ele tá na fase que ele abriu, é só o tatame, meu irmão, e o cara faz um show, o cara faz tudo, o cara dá aula, o cara assina a pessoa, o cara liga, faz o cacete. Aí o cara fala, pô, $100, vamos supor. Aí ele liga pra minha academia, são $200. Cara, porra, mas o outro já assusta o cara. Então, tipo assim, eu falo, não, faz a aula lá, depois faz aqui. Depois da aula, a gente explica, o cara vai entrar, opa, pera aí, caraca, opa, já mudou. Né? O serviço já é outro. O cara chega na minha academia,
na hora ele já ganha uma sacolinha com a camisa da academia. O cara nem assinou. Uhum. O cara ganha isso, dou uma água, dou um meu livro para ele. É tudo investimento. E é aquele gatilho mental da reciprocidade. Né? O cara, porra, tá me dando. O cara vai escolher um lugar. Pô, meu irmão, esse tratamento ali, aqui na cidade não tem. O cara vai lá, ganha uma camisa. É um investimento que eu tô fazendo. No pior das hipóteses, o cara tá dando rolê com a minha camisa. Fazendo a propaganda, né? Então eu pego um modelo simples, branco, só com o logo aqui, pá, acabou. Né? Mas então, só isso, entre parênteses, mas assim, só de você fazer isso, sua taxa de conversão aumenta em muito, exatamente, né? Exatamente. É o que você falou do gatilho ali, o cara fala, pô, o cara tá me dando um negócio, pô, eu vou matricular aqui, eu vou ficar aqui, esse cara, né? Ele quer minha presença aqui, então... E quando eu apresento o programa, a minha academia deve ser a mais cara do Arizona. E eu quero que seja mais cara. Uhum. E eu apresento o preço com confiança. Sim. Olha a porra do serviço. A gente tem 40 aulas por semana, 650 metros quadrados, 10 professores, tá ligado? Não tem como botar o meu preço com um cara que abriu a porta e botou o tatame. Não tem como. Isso eu já vi. Tem cara que dá o preço, ele dá o preço e fala assim, mas eu vou fazer um negócio bom pra você. Eu nunca vi o cara. Um negócio bom, tipo assim, eu tô fazendo um negócio bom de tirar colher na minha academia, cara. Que aqui você vai ter um negócio legal. Exatamente. Entendeu? Tem que ser o inverso o negócio, né? E tem que fechar, tem que ser bom pros dois. Pros dois, né? Exatamente. Eu falei assim, eu me sinto confortável cobrando isso. Você, né? Que uma das coisas que eu falo no final, quando eu vendo alguma coisa assim, é primeiro, pô, o horário, é tudo certinho, dá pra você, beleza. A crença, o belief, você acredita que essa academia é o melhor para você? Beleza. Uhum. Então, o horário tá bom, você acredita que essa academia vai te levar ao teu objetivo, seja o que for. Terceiro, eu falo, agora a gente vai ver se você está disposto a alinhar o seu objetivo com a sua parte financeira. Só isso. Sim. Aí já boto no cara, falei, meu irmão, esse é o preço. Então o cara fala, pô, é muito caro. Não vou falar isso, cara, mas é caro para você. Outras pessoas pagam. Eu não tenho como ficar, tá ligado? Se outras pessoas, mais de 300 pessoas pagam, de repente o problema não é com preço, tá ligado? Lógico que eu não vou falar isso pro cara também, que aí o cara fica meio bolado. Mas essa é a realidade. Cara, eu acho assim, que não tem como você basear seu preço, lógico que tem também, né? Mas somente no seu jiu-jitsu, porque o cara não sabe como é que é seu jiu-jitsu. Ele não sabe que seu jiu-jitsu é muito bom. Né? Então ele tem que chegar ali e ele falar assim, pô, eu vou pagar o preço por toda essa estrutura que eu tô vendo, né? Essa recepção que eu tô tendo. Então, assim, eu sempre gosto de tentar entender 3 coisas quando o cara chega lá. O objetivo dele, a expectativa dele e por que eu? Por que minha academia? Né? Eu acho que se você conseguir pegar isso e fazer um negócio, né? Singular para esse cara aí, fica bom para todo mundo e você vai conseguir atender o cara sempre, né, cara? O Joseph me falou um negócio, uma vez eu perguntei isso para ele em, sei lá, 2007. Eu falei assim, 2008, acho que foi. Joseph, quais os planos que você tem na sua academia? Ele falou assim para mim, for life. Ele falou assim, o cara que entra aqui, ele não sai mais. Ele não vai sair mais, eu vou fazer de tudo para ele ficar aqui e trazer a esposa, trazer o filho, trazer o primo, o amigo. Não tem essa de plano. Né? E depois, lógico, ele me explicou, né? Passou os valores. Mas assim, eu acho que a gente tem que ter essa cabeça, né, cara? A gente tem que fazer o cara ficar ali pro resto da vida, né? Isso e ficar bem ali, né? Lógico. Exato. Jean, papo muito maneiro. Falta 1 minuto aqui. E pessoal interessado aí por aprender mais, cara, acompanhe aí o Jean. Mais alguma coisa para falar a respeito aí? Não, só agradecer, cara, agradecer a oportunidade, aí, o convite. A gente, sim, nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia, né, mais a fundo assim, sobre o negócio. Eu acompanho assim, seu negócio, suas coisas aí, né? Eu acho que você é um exemplo para mim também de como ter um negócio. Então, obrigado aí, cara, mais uma vez. E o que precisar também, estamos aí, só gritar. Show. Valeu, galera. Abração. Valeu, Gustavo. Os...